Você acorda, se mexe, cumpre obrigações, responde mensagens, talvez até sorria. Mas por dentro parece que algo está faltando. Não é tristeza, não é dor física. É como se sua alma estivesse ficando cada vez mais distante de você mesmo. E o mais assustador, ninguém percebe. Nem você percebe o quanto está desaparecendo lentamente. Carl Jung não chamou isso de depressão. Ele chamou de grito da alma. Porque o vazio que sentimos não é sempre um sofrimento claro. Às vezes é uma ausência sutil. Um eco de quem a gente já foi ou nunca conseguiu ser. Você pode estar sendo admirado, elogiado, até amado, mas ainda assim, há uma pergunta silenciosa que te acompanha. Por que eu estou aqui? E essa pergunta, quando ignorada, não desaparece. Ela se esconde atrás do sucesso, da rotina, da produtividade e continua ecoando cada vez mais alto. A verdade é que a vida moderna nos entorpece, preenche nossos dias com barulho e nos afasta do único lugar que realmente importa, o nosso interior. E acredite, você não está sozinho nesse sentimento. É por isso que este canal existe. Aqui, a gente não finge que está tudo bem. A gente mergulha fundo com coragem para entender o que realmente importa. Se você sente que está vivendo por inércia, se algo dentro de você pede por mais, se inscreve aqui agora. Há uma jornada de reconexão já começando em outros vídeos que podem mudar seu jeito de ver a vida. E mais do que isso, de sentir a vida. A maioria das pessoas não quer encontrar o sentido da vida. Elas querem alívio. Alívio da pressão de ter que dar certo, do medo de fracassar, da culpa constante por não ser o suficiente. Então, o que a gente faz? Corre para qualquer lugar, para metas, compras, redes sociais, distrações, porque é mais fácil se ocupar do que encarar o silêncio. Carl Jung dizia que o sofrimento real não vem da falta de coisas, vem do excesso de ruído, de cobrança, de expectativas, e a ausência de silêncio, de reflexão, de conexão com quem realmente somos. É mais confortável continuar no piloto automático do que parar e se perguntar: será que eu já vivi de verdade? Esse desconforto que você sente aí dentro, aquele incômodo silencioso que aparece mesmo quando tudo parece estar dando certo, não é fracasso, é um chamado. É a sua alma tentando te lembrar de que você não nasceu para só existir. Você nasceu para sentir, para criar, para ser inteiro. Mas para isso você precisa ter coragem de olhar para o que foi enterrado, os sonhos deixados de lado, os medos que te travam, a raiva que você aprendeu a engolir. Tudo isso faz parte de você. E enquanto você evitar essas partes, vai continuar se sentindo desconectado, incompleto, ausente. Fugir parece mais fácil, mas encontrar a si mesmo, mesmo que doa, é o único caminho real para sentir algo verdadeiro de novo. Porque sentido não se encontra nas coisas que a gente acumula, se encontra naquilo que a gente tem coragem de encarar. Tem algo cruel na forma como a sociedade elogia quem aguenta firme, quem nunca reclama, quem está sempre sorrindo, produtivo, motivado, mas ninguém pergunta o que isso está custando. Por trás dessa aparência controlada pode existir uma alma exausta, desconectada, tentando lembrar quem era antes de se transformar em um personagem. Jung dizia que a pior dor não é a que grita, é a que silencia. A dor que se disfarça de rotina, que esconde sua verdade sob um sorriso ensaiado, que transforma seu cansaço em eficiência. A dor que não te quebra, mas te esvazia. E o mais assustador é que esse esvaziamento é normalizado. Viver entorpecido virou status. Se você está sempre ocupado, você é admirado. Se está sempre disponível, elogiado. Mas, e quando tudo isso para? Quando o silêncio chega, o que sobra? A maioria de nós constrói uma vida inteira baseada no que deveria ser. O trabalho certo, o relacionamento certo, a imagem certa. Mas no processo, deixamos partes de nós pelo caminho. Nos tornamos eficientes, mas desconectados. Realizados, mas vazios. E se esse for o seu caso, não significa que você fracassou. Significa que você acordou, que está começando a perceber que algo precisa mudar. E isso, por mais doloroso que pareça, é o começo da verdadeira transformação. Você não precisa destruir tudo para recomeçar, mas precisa parar de se esconder atrás do que é confortável. Porque enquanto sua alma estiver adormecida, nenhum sucesso vai preencher esse buraco. E enquanto você viver como se fosse outra pessoa, o verdadeiro sentido vai continuar escapando pelas frestas da sua rotina. Desde cedo, aprendemos que certas partes nossas não são bem-vindas. Não chore, não fique com raiva, não mostre medo, não seja fraco. E pouco a pouco, fomos empilhando máscaras, enterrando emoções, silenciando desejos. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Carl Jung chamou isso de a sombra. Tudo aquilo que você teve que esconder para ser aceito. E o problema é que mesmo escondido, isso não desaparece. Pelo contrário, a sombra cresce e um dia ela aparece. Às vezes como tristeza sem motivo, às vezes como raiva que explode do nada, às
às vezes como uma desconexão profunda, como se você estivesse assistindo a própria vida sem fazer parte dela. Essas partes esquecidas ainda te influenciam, mesmo que você ignore, mesmo que negue. Elas aparecem nas escolhas que você faz, nas pessoas que atrai, nos padrões que repete, porque você não pode apagar o que sente, só pode esconder. E o que é escondido demais, um dia vira ferida. Mas e se em vez de continuar lutando contra isso, você começasse a ouvir o que essas partes têm a dizer? E se a sua raiva estivesse tentando te mostrar onde você se abandonou? E se a sua tristeza fosse um luto pelo você verdadeiro que ficou para trás? Aceitar a sombra não é se render à dor, é fazer as pazes com ela, é entender que aquilo que você mais teme em si mesmo pode ser exatamente o que falta para se sentir inteiro. A integração começa quando você para de tentar ser perfeito e começa a ser honesto, porque a verdade, mesmo quando dói, liberta. Fingir paz cansa, mas viver em verdade cura. Tem dias que você não entende por que está tão distante de tudo. A comida não tem gosto, as conversas parecem vazias, os lugares que antes te encantavam agora são só cenários repetidos. Você não está necessariamente triste, você está desconectado, e isso é ainda mais perigoso. Carl Jung chamava isso de morte psíquica, quando a alma para de participar da vida. É quando você vive no automático, executa tarefas, cumpre papéis, mas por dentro nada se move. E isso acontece porque muitas vezes a vida que estamos vivendo não é realmente nossa. Você pode estar seguindo todas as regras, fazendo tudo certo, mas se no fundo essa trajetória foi construída com base em medo, expectativa ou necessidade de aprovação, ela vai te esvaziar, porque o que é verdadeiro exige presença, e o que é apenas performance exige esforço. Não é que sua vida esteja errada, é que talvez ela não esteja alinhada. Você pode estar investindo energia em manter uma imagem que não reflete mais quem você é, tentando sustentar relações, hábitos ou metas que não fazem mais sentido, e esse desalinhamento cobra um preço alto, sua vitalidade. Recuperar esse sentido não vem de fora. Não é uma nova meta, uma nova pessoa ou uma nova rotina. É um retorno para dentro, para sua essência, suas perguntas, seus sentimentos mais profundos, aqueles que você empurrou por anos, e quando você começa a viver em verdade, até os momentos difíceis ganham outro peso, porque dor com propósito ensina, sofrimento com consciência transforma. O vazio só assusta enquanto você continua ignorando o que ele está tentando te mostrar. Você não precisa de mais metas, você precisa de mais verdade. Tem uma crença silenciosa que consome muitas pessoas, a ideia de que, se você continuar tentando, eventualmente vai se sentir inteiro. Mas o que ninguém te conta é que você pode alcançar tudo: status, dinheiro, reconhecimento, e ainda assim acordar se sentindo vazio. Porque não é sobre o que você conquista, é sobre o que você reconecta. Carl Jung dizia que a busca pelo sentido da vida não está no topo das realizações, mas sim no fundo daquilo que você mais evita. E a maioria das pessoas não está perdida porque errou o caminho, está perdida porque abandonou partes de si para se encaixar. Você deixou de ser espontâneo porque precisava ser aceito, escondeu sua sensibilidade porque disseram que era fraqueza, engoliu sua raiva, sua intuição, seus desejos, porque aprendeu que sentir demais era perigoso. E agora, mesmo cercado de conquistas, sente que falta algo, porque falta mesmo. A jornada de volta começa quando você para de tentar consertar quem você é e começa a acolher quem ficou para trás. Não se trata de destruir tudo e recomeçar. Se trata de se lembrar, de quem você era antes do medo, da cobrança, da performance. Toda vez que você se aproxima da sua essência, mesmo que doa, você ganha algo que nenhuma vitória externa pode dar: presença. Você começa a se sentir vivo de verdade. E mesmo quando a vida aperta, você sabe que está no caminho certo, porque finalmente você está sendo você. Você não está quebrado, nem atrasado. Você apenas está desconectado. E essa desconexão tem um preço: a sua verdade. A verdade que você teve que abandonar para caber no mundo, para ser aceito, para sobreviver. Mas agora que você já percebeu isso, já não dá mais para voltar a dormir. Carl Jung dizia que o processo de encontrar sentido não é uma subida gloriosa, mas uma descida corajosa, uma volta para dentro, onde habitam as partes que você escondeu, os sonhos que deixou para depois, a dor que você disfarçou de força. E aqui está a maior revelação: o que te completa não é uma nova versão perfeita de si mesmo, é a integração de tudo que você já foi: o bravo e o medroso, o forte e o vulnerável, o confuso e o desperto, porque o sentido da vida não nasce da perfeição, ele nasce da aceitação. A sua história, com todas as falhas, com todas as quedas, não precisa ser reescrita, precisa ser reconhecida, porque é nela que mora a sua alma, é nela que mora a sua força, e é nela que mora o sentido. Se esse conteúdo te tocou
tocou de alguma forma, não guarda isso só pra você. Aqui no canal, há uma jornada inteira de vídeos como este, feitos para te reconectar com o que é real. Se inscreva, mergulhe nos conteúdos já postados e permita que essa transformação entre no seu cotidiano. A mudança verdadeira começa com um passo: o de parar de se abandonar. Você já tem tudo dentro de si, só precisa lembrar e ter coragem de voltar para casa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.